Bem-vindos ao nosso canal da Solidária TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita Palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite em entrar em contacto connosco. Pai, no nome de Jesus, Senhor, agradecemos, Senhor, o privilégio de, Senhor, de poder ser filhos amados teus. O privilégio, meu Deus, de podermos congregar-nos no teu nome, Senhor. O privilégio, Senhor, que tu dás à igreja, à tua igreja, Senhor. A tua igreja, meu Deus, cujo o Hades não pode com ela, não prevalecerá, senão que a tua igreja, Senhor, sempre vencerá. A tua igreja que é a única ferramenta de transportar o Evangelho da esperança e o Evangelho da graça, Senhor. Faz-nos dignos, Senhor, da nossa vocação, Senhor. Pai, no nome de Jesus, vem a tocar a nossa mente, o nosso coração, a transformar-nos, Senhor, de acordo, Senhor, aquilo que tu desejas que nós sejamos, meu Deus. Que não possamos simplesmente confortar-nos uns aos outros ou conformar-nos, meu Deus, a uma vã forma de viver, tal como é a deste século. Pai, transforma-nos mediante o entendimento da Tua Palavra, Senhor. Que a Tua graça, meu Deus, possa revelar-se às nossas vidas. Possamos entendê-la, Senhor. Possamos vivê-la, Senhor. Possamos entender o Teu perdão incondicional e, sobre todas as coisas, dá-nos a capacidade de poder transmiti-las, meu Deus, a este mundo. No nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Bom dia a todos. Muitas vezes há coisas que podemos entendê-las, mas grande parte das vezes até podemos percebê-las e até podemos mesmo, de uma forma teórica, ensiná-las. Mas onde é que iremos, já diziam os discípulos, onde iremos, somente tu tens palavras de vida eterna. Queria que vocês pudessem entender primeiro o contexto no qual Paulo escreve o capítulo 12 de Romanos. O capítulo este começa exatamente por fazer um apelo a que apresentemos os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, por convidar-nos basicamente a que não estejamos conformados à forma de viver deste mundo. Mas é muito importante, não somente quando nós lemos um excerto da Bíblia, se não entendermos em que contexto, porque é que Paulo escreve aquilo à igreja de Roma. A igreja que estava em Roma fala sobre o amor, fala sobre apegai-vos ao mal, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. E porquê é que escreve isto? E para nós podermos entender a mensagem que Deus trazia por meio de Paulo à igreja de Roma, temos que entender qual eram as circunstâncias nas quais viviam. Os cristãos, isto foi na altura mais ou menos 60 depois da morte de Cristo, nos anos 60 mais ou menos, DC depois de Cristo, tinham já passado por vários domínios de imperadores romanos. Um deles é muito, de alguma maneira, emblemático, muita gente já ouviu falar dele, ou já se fala sobre ele, inclusive de uma forma muito popular, que é Calígula. Calígula, que é sinónimo de uma adoração ao ego, ao narcisismo. Calígula construiu uma estátua dele mesmo e, ademais, fez com que todos os deuses da mitologia romana, estátuas que existiam em Roma, lhes fossem trazidas, se lhe partisse a cabeça e colocassem a cabeça de Calígula, este imperador. E assim fez. Ademais, chegou ao ponto de ter uma estátua dele que diariamente lhe vestiam aquilo que ele ia vestir. Tal era o seu narcisismo, que era incrível. E perseguiu os cristãos. Evidentemente, perseguiu os cristãos em Roma. Fez atrocidades ao povo cristão. Depois veio o tormento sobre o povo cristão do imperador Nero. Todos eles Césares, obviamente. E o tempo do governador Nero ainda foi caracterizado por uma maior perseguição e por uma maior tirania, não só aos cristãos, senão de forma geral, e era um homem extremamente extravagante. Ele procurou matar a sua mãe, falei disto, creio, no outro domingo, fez várias tentativas até que conseguiu, procurou matar e matou o seu meu irmão,
Ele era excêntrico, era dado ao canto, pensava que era cantor, promovia muitos eventos e competições do estilo do Got Talent, no qual evidentemente ganhava sempre ele. Ele era o imperador e qualquer pessoa tinha medo de conotar outra pessoa com um maior dom que o próprio Nero. Sobre Roma deflagra-se em dado momento os incêndios entre 13 bairros, de Roma, ou somente 4 ficaram menos tocados, e exatamente eram nesses bairros que se refugiavam ainda não só alguns cristãos, não também aquelas pessoas que tinham uma mais má fama social, mas que eram usadas pelo próprio império. E quando esse incêndio deflagra, no qual não se prova, mas diz que implicitamente Nero estava ligado a esse incêndio, provavelmente teria sido ele aquele que tinha promovido esse incêndio para que pudesse construir uma Roma ainda mais grandiosa. E enquanto esse incêndio deflagrava, Nero cantava. E era sobre estes homens que a Igreja de Roma, em Roma aí estava vivendo perseguida. Os mártires eram sacrificados na arena, mas sobre todas as coisas o governo de Nero foi conhecido como um governo extravagante, mas totalmente implacável contra o povo cristão. E daí a razão pelo qual Paulo escreve esta carta, e neste capítulo 12, que nós normalmente lemos nas nossas Bíblias, seja a João Ferreira de Almeida Corrigida, ou Reina Valera, ou King James, o título normalmente do capítulo 12 vem deveres cristãos. Eu resumiria de outra maneira, poria antes melhor, não deveres cristãos, senão identidade em Cristo. E quando chega ao fim praticamente deste capítulo, Paulo afirma: não vos deixais vencer pelo mal, mas bem vencei o mal pelo bem. Amém? E quando nós falamos acerca do mal e bem, somos quase sempre levar-nos a questionar-nos, não sei se te questionas, se és bom ou se és mau. Ou melhor, será que a maldade pode ganhar vantagem nas nossas vidas uma vez? Falo àqueles que já reconheceram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E quase sempre temos uma mania que é social. Todos nós temos peculiaridades do nosso temperamento, do nosso carácter. Algumas pessoas entre nós podemos inclusive ser sui generis, de alguma forma, mas no fim somos capazes de conversar uns com os outros e dizer: bom, no fundo ele até é bom rapaz. Ela até é boa rapariga. Mas nós vamos ver o conceito que é dado por Jesus acerca de ser bom. Quando o jovem rico lhe chama bom mestre, ele diz: nenhum bom há senão um, que é Deus, em Marcos 10, 18. Simplesmente, se quereis tomar nota. Então, podemos de antemão saber se alguma coisa existe de boa nas nossas vidas, é exatamente aquilo pelo qual nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus, ele mesmo não permitia que fosse considerado bom, embora ele fosse a encarnação, o verbo feito de carne. Podemos então concluir que não há nenhum bom senão Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esta trindade. Mas em muitas ocasiões, Jesus Cristo adressou-se a pessoas religiosas, pessoas que se sentavam na igreja, pessoas que nós conhecemos como fariseus ou como os doutores da lei, que está transcrito nos Evangelhos. E dizia-lhes que eles não podiam somente limpar o exterior, quando o seu interior estava cheio de rapina. Isto está escrito em Lucas capítulo 11, verso 39 ao 44. Diz que o Senhor disse: agora, ai de vós fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Quota, maldade. E em seguida continuava a dizer: loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Dais antes esmola do que tiverdes, e eis tudo que vos será limpo. Mas ai de vós fariseus, que simplesmente estáis preocupados com dizimar a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus.
Noutras versões bíblicas diz a justiça e a piedade de Deus. Importava fazer uma coisa e não deixar de fazer a outra. Ok, sim, há que dizimar, há que cumprir aquelas leis espirituais que a palavra ensina. Mas não há que descurar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e não há que descurar o entendimento do amor, do perdão e da graça de Deus. E dizia, continuando Jesus, vocês amam os primeiros lugares, os primeiros assentos, as saudações na praça, vocês gostam de ser reconhecidos, vocês gostam de ter títulos, vocês gostam que se vos dê uma palmada nas costas e vos diga que bem, que bom. E continuava a dizer-lhe, mas ai de vós, fariseus, escribas, hipócritas, que sois como as sepulturas, não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. São como sepulturas, estavam brancas, caiadas exteriormente. No entanto, não aparecem, não têm vida, não têm eficácia. E muitos andam braço a braço, codo a codo, mas não sabem que são uma sepultura. E isto ensina muito acerca da nossa personalidade. Isto ensina muito acerca daquilo que pode estar a ocorrer da igreja, porque podemos falar sobre o amor de Deus, podemos inclusive sentir alguns sentimentos e algumas emoções, podemos falar acerca da graça de Deus, do perdão, mas se nós não o entendemos, não o vivemos, não o podemos transmitir, e isso é a única coisa que pode transformar este mundo, é o Evangelho da esperança e da graça de Deus. E as boas novas que Jesus Cristo transmitiu aos seus discípulos, diz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci ao mundo. Ele venceu o mal, mas ele venceu o mal com o bem. E nós temos que entender que de uma forma genética, todos nós, inclusive aqueles que já aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, estamos predispostos à maldade. A nossa sabedoria, diz a palavra de Deus, ela é animal, é terrena, é carnal e é diabólica. Amém? Mas a palavra de Deus, eu quero de alguma maneira que vocês possam ter estas bases para entender o porquê Paulo estava a escrever aquilo a uma igreja que estava a sofrer à causa da maldade que existia em Roma, que era propagada pelos seus líderes. A palavra de Deus ensina em 1 de João que toda injustiça é pecado e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquilo é nascido de Deus, não vive pecando ou a pecar, antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Amém? Aquele que nasce, aquele que entende a esperança, o Evangelho da graça, o perdão incondicional. E diz no verso 19, sabemos que somos de Deus. É uma afirmação. Devemos saber que somos de Deus. E devemos saber o seguinte, e põe vírgula, e que o mundo inteiro jaz no maligno, jaz no mal, jaz na maldade. E sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, Jesus. E nós estamos naquele que é verdadeiro. E isto é em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. E diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos do narcisismo. Filhinhos, guardai-vos do egoísmo. Filhinhos, guardai-vos de todas as frustrações e inclinações de coração a atitudes malignas. E em Roma foram muitos que tiveram o conhecimento do Evangelho, mas também muitos, como está escrito e começa Paulo a escrever no primeiro capítulo da carta à igreja de Roma, para que possamos entender, que rejeitaram o conhecimento de Deus. Tendo-o conhecido, rejeitaram. Deram glória. E diz que Deus entregou-os a um espírito de depravação, porque eles estavam cheios de injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Eram murmuradores, eram detratores, eram aborrecedores de Deus, injuriadores, eram soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais. E exatamente é estas coisas que Paulo depois continuamente volta a escrever a Timóteo, acerca do carácter dos homens dos últimos tempos. Amém? Amém? Não é um sermão agradável, mas é um sermão que nós temos que entender. Eles tinham conhecido a palavra, o decreto de Deus, mas, no entanto, rejeitaram
a Deus. Quando nós ouvimos esta mensagem e aquilo que está escrito no capítulo 1 de Romanos, não vou ter tempo para examiná-lo, mas se tu quiseres examinar, é exatamente aquilo que nós estamos a viver hoje na nossa sociedade. Pessoas entregues a um espírito de depravação, amantes de si mesmo, detratores, blasfemos, desobedientes. E quando nós vemos depois, posteriormente, por exemplo, na primeira carta de Pedro, que nos chamam um real sacerdócio, uma nação santa, e vemos que começa a dizer no verso 1, deixando, pois, toda a malícia, todo o engano. Estamos a falar de atitudes conotadas com o mal. As mesmas já estão referidas no primeiro capítulo 1 de Romanos. As mesmas aos quais todos nós estamos predispostos geneticamente. Por isso, eu quero que tu ponhas, há 2 pontos que eu pedi a ele que pusesse ali. O primeiro é que é sempre uma possibilidade, porque quando a Escritura escreve em Romanos 12, 21, não vos deixeis vencer pelo mal, é porque há uma hipótese que tu sejas vencido pelo mal. Amém? Estamos aqui. Há uma hipótese que sejamos vencidos pelo mal. Nós temos a menina, não, Deus é connosco, quem contra nós? Ai, Senhor, somos mais conquistadores, claro, em Cristo Jesus. Em Romanos 12, anteriormente, do verso 1 ao 11, quando chegamos ao 9, quando diz, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, e fala sobre ser fervorosos, sobre servir-vos uns aos outros, por amar-nos uns aos outros cordialmente, está a falar exatamente acerca daquilo que é necessário para não sermos vencidos pelo mal. Mas mais bem vencer o mal com o bem. Amém? E em 1 Pedro capítulo 2, verso 1 diz, deixai, pois, diz comigo, malícia. Malícia, sinónimo de maldade. Engano, fingimentos. Há bocado ouvi o pastor aqui, Vítor Pinto, dizer, a orar sobre exatamente isso, ou seja, que não... As invejas e a maldicência, e haja em vós o desejo de, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de que por ele possais crescer para a salvação, se é que tu já provastes que o Senhor é bom. Amém? Aleluia! É entusiasmante. É entusiasmante. Dá uma advertência a que deixemos todas as atitudes, tais como que provém de maldade, o engano, o fingimento, invejas, maldicência, mas tenhamos um desejo, tenhamos expectantes para que Deus se manifeste e glorifique no nosso meio e que nos cheguemos para Ele, que é uma pedra viva, a pedra angular que foi rejeitada, diz a palavra de Deus. E diz, ainda mais assim, vocês são considerados pedras vivas e vocês são edificados. Aqui a palavra está a falar, bons, tu tens que deixar todas estas atitudes, tu tens que vencer o mal, não te deixar vencer pelo mal, para que sejas edificado como uma casa espiritual e possas ser um sacerdócio santo, e cumpre-se exatamente aquilo que Paulo escreve a Romanos 1, que apresentemos, a fim de apresentar sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E quando diz, o vosso culto racional é que apresenteis o vosso corpo como único sacrifício santo e agradável a Deus. E mais adiante, então, dá-nos essa identidade quando diz, porque vocês estão escolhidos, são uma geração escolhida. Vocês são um sacerdócio real. Que bom. Amém? Que bom é ser escolhido por Deus, separado para Deus, sermos chamados sacerdócio, sermos uma nação, um povo santo, um povo que foi adquirido, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Para quê? Para que possamos anunciar as grandezas, para que possamos anunciar o amor, o perdão, a graça de Deus. Porque nós fomos chamados, trazidos das trevas à sua maravilhosa luz. Não éramos povo antes, mas agora somos, diz comigo, agora somos povo de Deus. Amém? Quantos dizem que são povo de Deus esta manhã? Levanta o teu olho, somos povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora tendes alcançado por meio de Jesus Cristo. Agora eu quero que vocês tenham o ênfase que na carta de Pedro diz, deixando, pois. Não é dizer, olha irmão, vamos orar para que tu deixes. Bom dia.
olha, se tu quiseres, podes deixar de ter este tipo de atitudes. Podes deixar de pensar mal, de falar mal, de julgar, fazer aquela regra de ouro de saberes que tudo aquilo que tu faças aos demais, amém? Faz aos demais aquilo que tu queres que te façam a ti, aquilo que foi transcrito no sermão das bem-aventuranças, que chama-se a regra de ouro, que é necessário que seja vivida. Porque na realidade, irmãos, conforme diz o Evangelho de João, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Amém? Ele já foi glorificado na cruz. Mas nós temos que permitir que essa glória seja manifesta na nossa vida. Volto a recordar o verso 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Somos instados a deixar um montão de atitudes, formas de reagir. E isto tem a ver, irmãos, com relacionamentos. Porque aquela igreja de Roma relacionava-se não só com cristãos, senão com as outras pessoas que os rodeavam. Amém? Motivados a vencer. Ou seja, o que eu quero que tu entendas é que, na realidade, todos nós temos áreas nos quais somos vulneráveis e temos fragilidades que possibilitam que sejamos vencidos pelo mal. Estamos aqui? Repara bem, vou-vos dar alguns exemplos muito práticos. Há pessoas que adoram as notícias. Adoram as notícias, ou seja, estão sempre... Eu tenho um aplicativo que me está sempre a mandar notícias. As notícias aborrecem. Porque quando uma pessoa que continuamente está a ser alimentada pelas notícias, normalmente hoje em dia já há muito poucas boas notícias. Quase todas são más notícias. Que infundem às pessoas aos quais veem as notícias medo. Estamos aqui? Imagina-te uma pessoa que tem uma televisão em casa, ou que tem um telefone esperto, traduzido em português. Um telefone esperto que manda-te notícias. Agora temos de ter cuidado, porque rebentaram bombas em Paris. Agora não sei onde, agora mais não sei onde. A economia não está muito estável. Agora há possibilidades que afinal o PIB não seja aquilo que eles dizem. Então a pessoa está em estado de alerta, está constantemente a deixar-se bombardear por más notícias. Convulsões sociais, convulsões económicas, assassínios. Hoje em dia, praticamente, inclusive, já se pode ver guerra em tempo real na televisão. É engraçado como hoje em dia, e ontem via os miúdos queriam ver uma luta no YouTube, são empapados por tudo aquilo dos youtubers, dos bloggers, dos videobloggers. É incrível. E qualquer pessoa, pode ser um adulto, pode ser um menor, isso traz-lhe um espírito quase de derrota, de medo. Já foi vencida pelo mal por causa do medo. Estamos aqui? Bom dia. São coisas práticas. Porque a palavra de Deus ensina-nos que aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Porque o amor deita fora todo o temor, todo o medo. Imagina-te um jovem ou uma jovem que vão à escola e o que é que eles fazem para ser aceites pelos demais? O que muitos fizeram em Roma. Juntaram-se aos romanos, deixaram a Cristo, tendo conhecido a Cristo, preferiram a glória dos homens e Deus entregou-os a um espírito de depravação neles mesmos. E é aquilo que acontece. As pessoas são condicionadas, os jovens são condicionados, os adultos são condicionados. Eu tenho que parecer desta maneira, tenho que me juntar. Eu tenho que ir e tenho que beber uns copos e tal, que senão não sou aceite. Pois até posso beber uma daquelas coisas que eles já lá metem umas coisas que é para a gente ficar contente nas festas. Pai, a gente vai à festa e não sei o que mais. Pai, o que é isto? A gente temos de ter essas experiências novas, experiências sexuais. Já foste vencido do mal. Predominantemente não acontece só nos jovens, acontece também nos mais velhos. Porque têm a necessidade de ser aceites. E eu vou falar sobre a aceitação, sobre a alienação, porque sentem-se alienados. Os jovens cristãos muitas vezes sentem-se alienados, querem ser como os outros. Porque ainda não adquiriram essa identidade vinculada, mas são bombardeados por tudo aquilo que unicamente vem não causar edificação, mas sim destruição.
Pensemos noutro tipo de pessoas, pessoas que, bem, enfim, não fizeram mal a ninguém, mas sofreram perdas, perderam um ente querido, sofrem doenças que, na realidade, muitas vezes têm-nos dominados. Pessoas que às vezes são injuriadas, estão sempre, enfim, a ser maltratadas. Pessoas que foram maltratadas, que têm um passado, que foram maltratados pelos seus pais. Pessoas que às vezes são maltratadas pelos seus chefes, pelos seus patrões, maltratam-nos, gritam com eles. Mas têm que aguentar aquele posto, têm que estar, têm que permanecer, porque senão não têm para onde. Aconteceram-lhe coisas más a estas pessoas. Podem ser vencidas pelo mal, ou podem vencer o mal com o bem. Em todos os casos, há sempre estas duas hipóteses. Amém? Não é acaso que a Escritura diz, que Paulo diz, depois de ter dito no verso 9, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, termina no verso 21, enrolando, por assim dizer, que para mim é quase lido de trás para a frente, do 21 para o 1, que diz, não deixeis ser vencido pelo mal, mas aborrecei o mal com o bem. O que é que acontece a pessoas que sofreram este tipo de circunstâncias? Normalmente têm a tendência a ficarem ressentidas, a ficarem amarguradas, perdem a confiança nas outras pessoas, perdem a paz, perdem a alegria. E isso aconteceu no seio dos cristãos perseguidos. Amém? Estamos aqui? Pode ter acontecido no meio dos discípulos de Cristo. Eles podem ter sido momentaneamente vencidos pelo mal. Recorda-te quando Tiago e João não foram bem recebidos e disseram ao Senhor, será que clamamos como Elias que deixa fogo sobre eles para que sejam consumidos? E Jesus Cristo respondeu-lhes, calma, vocês não sabeis de que espírito sois? Significa, tu proclamas a Cristo e não sabes de espírito és, não sabes qual é a tua identidade. Vejamos Pedro que era uma máquina, ele fazia tudo pelo Senhor, o Senhor, eu dou a minha vida por ti. No Getsemani, ele embaina a espada e Jesus diz-lhe que não, quieto, isso não está correto. Foi vencido pelo mal. O mal estava fora. Estava onde? Estava dentro. Basicamente, aquilo que Paulo estava a dizer à igreja em Roma era isto, aquele mal que vocês sofreram, a perseguição, as injúrias, os maus tratos, tudo isso não definem quem vocês são. A grande crise, muitas das vezes, que existe hoje em dia é que as pessoas permitem que o mal que lhes sucede definam aquilo que eles são, definam as suas atitudes. Ai, pastor, você sabe lá o que é que eu sofri? É que eu tenho esta atitude porque passou-me o A, o B e o C. Se te passou o mal, aquele mal não tem que definir quem tu és, porque Jesus Cristo diz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo e venceu-o como bem, com o bem ou com o mal. Se formos a ver por sofrimentos, repara bem todos os sofrimentos pelo qual padeceu Jesus Cristo. Ele é profetizado em Isaías como varão de dores, em todas experimentado. Foi traído, todos o abandonaram, açoitado, injuriado, cuspido, apedrejado, e ainda assim disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que fazem. Ele sentiu inclusive a separação do Pai. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não o sistema do mundo, senão as almas do mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos encarregou a palavra da reconciliação.
Uma das coisas que eu mais vejo é que as pessoas enfatizam sempre na acusação e não na reconciliação. Na amargura, na justificação do mal que lhes foi causado, para que fogo com fogo se devolva. Para que devolvam mal por mal. E Jesus, inclusive, ensinou acerca disso. Amém? Estamos aqui? Não sei se vocês leem esta parte dos Evangelhos, creio que todos vocês a leem, mas às vezes há coisas que são difíceis para que nós possamos entendê-las. Paulo, neste capítulo 12, fala acerca disso, de não devolver mal por mal. Temos sempre o grave erro de que depois tentamos com algumas coisas que nós queremos aparentar, parecer que fazemos bem, para tratar de nos justificar. Mas as obras não justificam. As obras não salvam, nem provam porque vencemos o mal. Estão aqui? Não são as obras. Não é? Fazer, não é que eu faço isto, eu faço outro, aí faço bem àquela pessoa. E já abençoaste os teus inimigos? Ou aqueles que tu consideras inimigos? Há uma prisão que é a prisão da ofensa e da amargura. Há pessoas que são dadas suscetíveis a sentem-se ofendidas por tudo e por nada. Por isso, obviamente, a única coisa que fazem em contrapartida é que aplicam-lhe a regra da carne. Devolvem mal por mal. Então estão privados do seu entendimento. Porque não entendem ainda todo o mal que Deus, através de Jesus Cristo, lhes perdoou a eles. O mistério do amor, do perdão e da graça de Deus. Sabemos a teoria. A teoria é simples, é como ir à escola e aprender. A gente tem que aprender. Se temos uma classe de História de Portugal, aprendemos sobre a História de Portugal e podemos aprender exatamente teologia, podemos estudar o Teos, podemos estudar Deus. Mas a questão não é estudá-lo, a questão é ter uma relação pessoal. A questão que existe entre nós, todos, homens e mulheres, jovens e adultos, é aquilo que Jesus sempre enfatizou no seu ministério. É acerca de algo que é relacional. Amém? E o relacional é provido de uma coisa que é o senso comum, que também é dado por Cristo. Amém? Para aqueles que estão em Cristo. E fomentam as relações. E, ao mesmo tempo, faz com que as diferenças sejam apagadas. Porquê? Porque o cristão, o Filho de Deus que foi perdoado, entende o perdão. E entende que a principal ferramenta que Deus utiliza nesta terra é a igreja para manifestar a sua graça, o seu perdão e o seu amor. Amém? Amém? Simples. E entende que ao fim é aquilo que Paulo escreve à igreja de Roma, todos estamos destituídos da glória de Deus, somos pecadores sendo justificados, diz a palavra de Deus, somos justificados de forma gratuita pela sua graça. Amém? Amém, irmãos? Pela sua graça. Podemos entender que a única forma pela qual nós somos justificados é de forma gratuita por aquilo que Jesus Cristo fez por nós, que nós não podemos repagar nada fazendo o bem, fazendo obras que nós podemos considerar de fé, e depois tendo atitudes contrárias àquilo que nós proclamamos pela nossa própria boca. Atitudes de inveja, de malícia, atitudes de maldicência, todas aquelas foram descritas, quer em 1 Pedro, por isso diz, deixai, pois, deixa ter essas atitudes para que possa ser glorificado Cristo Jesus. Isso então começas a vencer o mal com o bem. Coisas más vão acontecer? Obviamente que sim. Há coisas que algumas pessoas te dizem ou te fazem que te cai mal e que tu podes considerar mal e que está mal. Claro que sim, mas vence o mal com o bem. Não justifiques o mal devolvendo outra vez o mal, porque então já fostes vencido do mal. Amém? Não penses que tu és melhor que os outros. Não te equivoques. Não penses que provavelmente aquelas más reações que tu consideras em algumas outras pessoas, tu possivelmente não as tiveste, não as tens ou não as terás. Amém?
pensa assim que tudo está em Deus e Deus reconciliou ao mundo, ao homem, a alma do homem e da mulher, não imputando-nos, não acusando-nos das nossas próprias transgressões. Se Deus não acusa, se Deus não faz isso, porque é que tu fazes aos demais? E quando nós vamos, eu colmato isto com uma história que é uma história que toda a gente conhece, que está em Lucas 15, amém? Lucas 15, toda a gente conhece Lucas 15, o que é que está escrito? Há várias histórias em Lucas 15, mas colmata com uma final, que é aquela que nós conhecemos como a do filho pródigo. Fala sobre a ovelha perdida, fala também sobre a dracma perdida, e termina por falar sobre o filho pródigo. E nestes dois filhos, porque não é só um filho, amém? Quantos filhos é que o homem tinha, o pai? 2, porque desde o princípio da criação houve sempre 2 filhos. Houve o da promessa e houve o da transgressão. Houve entre Esaú e entre Jacó. Houve 2 árvores no jardim do Éden. Amém? Sempre houve e existe esta nossa dualidade. Por isso há sempre que tratar de vencer com o bem e o mal. Vemos que nesta história há um jovem que cumpre aquilo que está relatado em Romanos 1. Preferiu alienar-se do pai, fisicamente, da casa do pai, reclamar uma coisa à qual não tinha direito. Não sei se isto te fala alguma coisa. Quantas vezes é que tu continuamente pensas que tens direito e estás a reclamar, tal como aquele jovem, mas no final não temos direito a nada. Porque tudo é uma graça de Deus. Salvos pela graça, perdoados por meio da graça de Deus, o mistério da graça de Deus, sarados pela graça de Deus, livres pela graça de Deus, sustentados pela graça de Deus. Amém? Não, mas o irmão, eu trabalho muito, claro, também. O outro rapaz também estava em casa do pai e também estava alienado. Havia 2 tipos de alienações, porque há sempre 2 tipos. Havia o mais velho, que trabalhava, que se esfalfava, ok? Que de acordo à lei hebraica tinha direito realmente, a certa altura da sua vida, a receber como primogênito tudo aquilo que era do pai. E estava alienado, porque ele não entendeu quando o pai depois recebeu o filho mais novo, entendeu? Disse, mas como é que é, pai? Como é, olha lá, agora vais fazer uma festa a este pecador, este rapaz, pá, que nos abandonou e eu estive aqui sempre contigo a trabalhar. Também estava. São 2 tipos de alienações. Há pessoas que estão aqui, mas não estão aqui, estão alienadas de estar na presença de Deus. Estão no lugar onde nós vimos congregar-nos no nome de Jesus Cristo. Mas a sua mente, o seu coração está alienado, está fisicamente. Há outras pessoas que às vezes já estiveram e já não estão porque alienaram-se. E há outros que têm o desejo do filho mais novo, quer dizer, deixa-te conto, se eu quero alienar-me, eu quero ir-me embora, dá-me cá porque eu quero ir curtir. Eu quero ser aceito pelos meus amigos. Eu quero sair à noite, eu quero ir aos festivais, eu quero poder não sentir-me preso. E o pai assim fez, deixou que aquele jovem, com sentimentos frustrantes na sua vida, se alienasse, mas ainda não tinha visto que também o seu filho mais velho estava alienado. Há muitas pessoas que têm o conceito equivocado de Deus, da sua palavra, não entendem o contexto, não entendem porque é que foi escrito desta maneira, não entendem o que é vencer o mal com o bem, não entendem o que é que significa dizer, cuidado, não vos deixeis que o mal vos vença. Justificam as suas más atitudes com as más atitudes dos outros. Como diz a ditado português, com o mal dos outros para o seu bem. Amém? Mas a cada um, como diz a palavra de Deus, a cada dia o seu próprio afã. A cada dia o seu próprio mal. E há muitas pessoas que também estão na igreja, mas alienam-se de entender a responsabilidade do que é ser igreja. Ser igreja é ser promotor de transformação. Não, mas precisamos de um púlpito. Não. Precisamos de ações simples. Precisamos de relacionamentos sãos.
Precisamos de relacionamentos do quais, de uma forma simples, podamos abordar uma pessoa com uma atitude que ela diga, isto é diferente. Isto não é qualquer pessoa que me fazia pergunta, olha, o que é que tu tens que eu não tenho? E possamos dizer, não, eu não tenho grande coisa, não vale grande coisa, mas há alguma coisa em mim que é totalmente diferente. É que em mim já não vivo eu, senão que é Cristo aquele que vive em mim. Não, eu sou mau pela minha natureza, mas eu fiz-te o bem, porque é Cristo quem reina no meu coração. Amém? Mas estão alienados, há muitos que estão alienados da sua responsabilidade como filhos de Deus. Querem ser reconhecidos por isto ou por aquilo, mas, no entanto, estão alienados das suas próprias responsabilidades. Têm medo, tenho medo, o que é que as pessoas pensarão? Grande parte das pessoas vivem as suas vidas, e nas nossas comunidades cristãs é assim. O que é que dirão de mim? Vão sempre dizer. Queres que eu te dê uma notícia? Vão sempre dizer. Uns dizem bem, outros dizem mal. Às vezes aqueles que dizem bem, um dia também dizem mal. E também, provavelmente, muitas das vezes, há algum daqueles que diz mal que termina também um dia por dizer o bem. Novidade? Não é novidade. Mas porquê é que não reagem? Porque o medo ensenhoriou-se dos seus corações. E o medo às reações A, B, C e D, o medo não permite que sejamos aperfeiçoados no amor. O medo leva-nos a mentir. O medo leva-nos a esconder. De fazer isto, fazer o outro, porque não temos a liberdade de estar em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo são, se permaneceis em mim nos meus ensinamentos, sereis verdadeiramente os meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Amém? Livres. E livre para quê? Livre para entender que somos destituídos da glória de Deus, mas pela sua graça somos justificados. Significa que não andamos a pecar. Provavelmente pecamos. Mas esse pecado está remido pela graça de Deus, pela sua sangue derramada na cruz do Calvário. A palavra de Deus que diz que o amor é nisto aperfeiçoado, em que nós, quando estejamos no dia do juízo, tenhamos confiança da nossa salvação. Amém? Amém? Quando nós vemos esta parábola que chamamos do filho pródigo, na realidade não é a parábola do filho pródigo, não é a parábola do pai. O título é filho pródigo, mas a parábola é acerca do pai. E é acerca de relações. E se nós formos ao princípio de Lucas 15, vimos em como os fariseus e os publicanos murmuravam acerca de Jesus. Amém? Tinham esse tipo de atitude. O que é que este está com os publicanos? Está com... Sim, porque Jesus veio para salvar aquilo que estava perdido. Amém? E vamos dizer, ainda no outro dia estava a falar com uma pessoa ao telefone e disse, ando um bocado perdido, preciso falar contigo. Vamos concluir uma coisa que muitas das vezes nós andamos um bocado perdidos e não há porquê ter o problema de reconhecer que estamos um bocado perdidos. Precisamos de direção, precisamos de um conselho, precisamos de uma oração, precisamos de um impulso, precisamos de ver outra vez a graça de Deus que não estamos a entender, precisamos uma vez mais de sentir o perdão de Deus que estamos ofuscados. Nós pretendemos querer amar como a palavra de Deus, mas só amamos por uma única coisa, porque Ele nos amou primeiro. E a parábola do filho pródigo está a tratar aqui exatamente com as atitudes que são, ao fim e ao cabo, o pecado. E nos dois filhos existiam exatamente a mesma atitude, narcisista e orgulhosa como a de Nero. Um pensava que era demasiado especial e alienou-se fisicamente. O outro pensou que aquilo que ele fazia justificaria que o pai lhe desse a preferência. Ambos tinham o mesmo pecado. E ambos estavam, ao fim e ao cabo, na casa do pai, mas separados do pai. A autocomplacência do filho mais velho foi incrível. A incredulidade e o medo do filho mais novo, porque inclusive o filho mais novo, quando caiu na podridão, eu não vou rever toda a parábola porque vocês conhecem, né? Quando chegou a comer da comida dos porcos, então vê como é a maquinação, começou a maquinar no seu coração. Ele aí não se arrependeu, ele começou a ver como é que ele poderia voltar, porque até os empregados do meu pai têm a melhor situação do que a que eu estou a viver agora, porque ele tudo mal gastou.
Porquê? Porque ele queria ser aceito. Tinha medo de não ser aceito pelos demais. Ele queria ser aceito pelos seus amigos. E depois os seus amigos abandonaram-no quando ele já não tinha nada. Estamos cá? Diz-te alguma coisa, principalmente aos jovens. Hashtag I'm so cute. Hashtag Insta Stories. Let me be approved. Até o dia que filhos como o filho pródigo. É que na igreja... Não, ninguém te aliena. Tu é que te alienas a ti mesmo. É que já não se pode fazer. Não é que não se pode fazer aquilo que nos diz, aquilo que nos é conveniente ou não, é a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. O pai diz ao filho, tu não podes fazer isto, sabes, porque lá na igreja, lá no ministério... Não, amigo, tu terás que saber o que é que a palavra de Deus e aquilo que os teus filhos devem, como é que eles devem caminhar, aquilo que devem poder fazer ou não devem poder fazer, e ensinar-lhes com os argumentos teológicos e práticos exemplificados. Amém? Por isso há muitos que estão alienados. E a alienação é nada mais que alienados do amor do Pai. Porque os dois filhos estavam alienados do amor do Pai. E depois nós muitas vezes no ministério e na igreja queremos que as pessoas se convertam. Não é? E quase que queremos que se convertam à força. Qualquer dia até optamos por agarrar uma Bíblia e dar-lhe com a Bíblia na cabeça a ver se aquilo lá entra. Pensam que é à força. A palavra de Deus ensina-nos. Já Jeremias dizia em Lamentações, converte-nos a ti, ó Senhor. A conversão é operada por meio do Espírito Santo de Deus. É uma graça. Amém? Amém? Somente temos que ser canais para que possa fluir. Depois virá o tempo. Todos têm o seu tempo. Todos têm o tempo de receber o toque de Deus. Todos têm o tempo de cair em si, como o filho pródigo caiu em si. Porque ele, ao fim, caiu assim. Então é bom que tu despertes para essa realidade. Quando ele volta à casa do Pai, ele não volta à casa do Pai porque viu que perdeu a sua identidade. Ele volta à casa do Pai por aquilo que a casa do Pai lhe pode dar. E é nesse transcurso que começa-se a operar o grande milagre de produzir os frutos dignos de arrependimento. E ele tem um discurso para o pai. Não, pai, tu somente deixa-me que eu seja... E o pai é a única coisa que faz quando o vê do terraço a ir, correr-lhe e amá-lo. Abraço. Tremendo, hein? Tu estás à espera de levar uma bronca e seres abraçado. Pensa bem quantas vezes há pessoas que chegam ao pé de ti e a única coisa que querem não é receber uma bronca, é ser abraçados. Com esse amor de Cristo. Vencer o mal com o bem. E como é que o pai ganhou aquele coração? Como é que foi? Como é que ele venceu todas as más atitudes praticadas, o pecado praticado pelo filho, da sua própria alienação, o despilfarro que fez dos bens, tudo aquilo que ele malgastou? O não entender o perdão, malgastar o perdão de Deus, malgastar o sacrifício de Cristo, foi como? Com o bem. Ele merecia? Fazias-lhe uma festa? Mandavas matar o cordeiro, compravas um cordeiro do melhor que houvesse para fazer uma festa, davas-lhe umas vestes sumptuosas, um anel, a aliança do pacto, davas-lhe uns sapatos novos, uns Nike ou uns Vans, davas? Não. Sabes o que é que farias? Vem para cá que agora é que vais aprender, agora sim é que vais saber o que é disciplina. É ou não é? Sejamos aqui honestos. Hã? Porque, ao fim e ao cabo, este filho ainda não tinha entendido uma coisa que muitos de nós não entendemos. Nós estamos aqui e não entendemos que a forma de ganhar o mal é com o bem. A forma de ganhar as almas é por meio da graça de Deus, não é nada que tu e eu possamos produzir. E não entendemos que qualquer pessoa tem aquilo que é chamado acesso ao Pai. Por meio de Jesus Cristo. Por isso é que a palavra de Deus diz que nós devemos ter ousadia, irmãos, para entrarmos no santíssimo lugar, no lugar mais íntimo. Por isso é que a palavra de Deus diz que quando tu quiseres orar, vai ao teu lugar mais privado para teres aí comunhão com o Pai. Amém? Tudo tem a ver com relacionamentos e com intimidade. Maria, quando o anjo lhe anuncia e diz-lhe, bom, tu vais conceber como? Mas se eu ainda não tive intimidade com o meu marido, eu ainda não tive relações sexuais com o meu marido, como é que eu vou engendrar?
Amém? Intimidade, relacionamento. E o relacionamento íntimo é desprovido de agendas. Estamos aqui? O relacionamento íntimo é desprovido de agendas. Não há cortinas, não há disfarces, não há mentira. É honesto, é sincero. Sincero, que vem do latim, que significa sincero, que vem sem cera. Não precisamos de maquilhagem. Não precisamos de betume religioso. Amém? Para entender que ele teve sempre acesso. O outro teve sempre acesso. O pai disse, tu não precisas de trabalhar, porque é que aquilo que eu tenho é teu. Tu tens acesso a mim, tens acesso aos meus recursos, a minha palavra, ao meu perdão. Tu tens acesso a todas essas coisas. Amém? E é aí que tu tens de entender que todos nós temos acesso, independentemente do estado ou da condição no qual estejamos, temos acesso ao Pai, para que com o bem da graça de Deus possamos vencer o mal, as circunstâncias más, os momentos maus da nossa vida, as atitudes más que irridicam-se muitas vezes na nossa mente e no nosso coração. Temos acesso por meio de estar em comunhão íntima com o Pai. Vai às encruzilhadas, chamam, porque se estes não quiseram, o meu povo não quis vir à festa, às bodas, então vai e chama-os todos, os coxos, os mancos, todos, porque todos têm acesso. A maneira de conquistar o espírito de alienação que existe nas nossas vidas, que é mau, é entender o acesso que temos ao Pai. E quando temos acesso ao Pai, significa acesso ao bem, então o bem destrói todos os tipos de argumentos mentais e emocionais que existem na nossa vida para que possamos comprovar e ter a identidade que somos verdadeiros, justificados, redimidos e salvos não por aquilo que fazemos, ou por aquilo que professamos, ou por aquilo que vestimos, ou pelo credo que tenhamos, mas sim pela sangue derramada de Cristo Jesus. Amém? Temos acesso a essa sangue. E tem a ver ainda com outra palavra que vem do A. Não é por teres um Instagram e por aquilo que tu faças que és aceite. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que estava reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, não imputando as transgressões dos homens aos homens, mas estendendo-lhes misericórdia. Aceita-nos tal e qual nós somos. Sabiam? Não há maior bondade e maior amor do que esse. Ser aceite. O rapaz voltou pela estrada do acesso e acedeu. E o pai correu ao seu encontro. Para que se manifestasse de que o bem pode vencer o mal. Amém? O bem pode vencer o mal. Todos, quantas vezes vistes e ouvistes e lestes Jesus Cristo, quando as pessoas vinham agradecer, Senhor, ele diz, pela tua fé foste salvo, os teus pecados são-te perdoados, vai agora e não peques mais. Vai e anuncia aquela bondade que caiu sobre a tua vida. É tão simples o Evangelho, para que é que o complicas? Ele quer trocar-te esse coração de pedra preconceituoso, religioso, pseudo-teólogo, por algo muito prático, em que o mistério da graça se materialize na tua vida, para que esse véu que tu tens ainda possa cair dos teus olhos, como aquele véu foi rasgado no templo quando Jesus Cristo disse, a ti te entrego o meu Espírito. É teu. Porque nós já fomos. O incrível é que nós não conseguimos entender o acesso ao Pai de tal maneira que a palavra de Deus ensina-nos que nós já fomos reconciliados. Quando ainda estávamos mortos, nossos pecados e delitos, já tínhamos sido reconciliados, diz a palavra do Senhor. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho. Muito mais agora que uma vez. Há muitos que estão já reconciliados. Não seremos salvos pela graça, pela sua vida. Acreditas que és aceito pelo Pai?
És aceito pelo Pai? Tu acreditas que és aceito pelo Pai? Estava com uma pessoa nestes dias que o mais difícil para ele era com o cara que eu me apresento. Pois com a cara que tens, podes até não ser muito bonito, mas se for sincero, como é que nos apresentaremos diante do Senhor? Ah, não, Senhor, eu fiz isto. Ah, Senhor, eu fiz aquilo. Ou então com aquela autocomiseração e falsa humildade. Ai, Senhor, perdoa-me, Pai, porque eu pequei, Senhor. Não, tal e como somos. Porque Ele conhece-nos tal e como somos. Ele não nos exclui da sua presença por nós sermos tal como somos. Amém? E por meio do poder do seu Espírito Santo, mediante a sua graça, somos transformados de glória em glória. Quando nós aprendermos a não deixar-nos vencer pelo mal, mas sim a vencer o mal com o bem. Amém? E sabendo que esse bem não provém de nós, mas provém da obra de Cristo Jesus. Ah, mas eu vou trabalhar. Sim, operai a vossa salvação em temor e temblor diante de Deus. Por isso, irmãos, nesta manhã, eu gostaria que tu tomasses uma decisão. Não vou fazer um chamado evangelístico. Aqueles que já conhecem a Cristo Jesus, aqueles que inclusive é que são ministros do novo pacto da aliança, a que se comprometam a ganhar o mal com o bem, a que se comprometam a não sentir-se alienados nem alienar ninguém. Amém? Amém? A que se comprometam a saber que são aceites e porquanto Deus nos aceitou como ministros do pacto da graça, temos que aceitar os demais com esse mesmo amor e com eles perdoá-los. Ganhar o bem, ganhar o mal com o bem. Aceite. Aceite pelo Pai. Queres comprometer-te nesta manhã a fazer isso? Tu queres comprometer-te a pedir ao Senhor na sua graça, dizendo-lhe, eu quero deixar todas aquelas atitudes, todos aqueles sentimentos, todas aquelas emoções diante do teu altar, Senhor, para que o mistério do amor, do perdão e da graça vá mais para além das minhas emoções e não fique somente no meu intelecto, para que eu possa ser uma ferramenta, para que eu possa ser a igreja que transmite a graça de Deus, porque eu já fui aceito. Eu sou amado. Senhor, ajuda-me a não alienar ninguém, Senhor. Porque todos são especiais para Cristo. Todos foram comprados com o sangue precioso de Cristo. Ajuda-me, Senhor. Porque eu muitas das vezes sou tendencioso. Muitas das vezes penso que sou classista. Muitas das vezes eu penso que eu é que sou o sacerdócio real e nação santa e os outros provavelmente ainda têm que camelhar e comer muitas coalhadas, como se diz na gíria popular portuguesa, para chegarem lá. Não, todos são aceitos. Não alienes, aceita. Transmite aquilo que já penetrou para além da tua mente e chegou ao mais profundo do teu coração e foi trocado por um coração, esse coração preconceituoso, religioso, aquele coração que se autocomisera, que se quer justificar e entender que simplesmente já foste aceito, já foste justificado por Cristo na cruz do Calvário. Que bom! E que nos foi ainda por cima, por nenhum outro mérito, foi-nos entregue o mais, para mim, aquilo que mais me colmata na palavra de Deus e aquilo que mais me fascina em Deus é como é que Ele nos entrega a nós esse mistério e esse ministério da reconciliação. É incrível. Se nenhum de nós somos merecedores, é incrível como Ele nos entrega. Por isso é que a palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura. Tem uma identidade, não necessita devolver mal por mal, senão bem por mal. Não necessita sentir-se alienado, ou não necessita sentir-se ofendido ou amargurado, mas ele necessita sim ganhar e permitir que essa vitória da cruz do Calvário se materialize, que através do bem que Cristo Jesus opera na sua vida, vença
todos os instintos, atitudes de maldade na sua vida. Não é uma questão de força, é uma questão de graça. As coisas velhas já tiveram que ter passado, já chega de sermos velhos. Jovem, já chega de seres velho, preconceituoso, quereres ser aceito pelos demais, porque a maquinação do inimigo e as trampas do inimigo continuam a ser sempre as mesmas, foram durante todos os séculos as mesmas. Não te deixes enganar, porque Ele diz que aquele que está em Cristo, todas as coisas se fazem novo. Mas diz que nenhum de nós pode, de alguma maneira, produzir isso. Diz que tudo provém de Deus, e provém de Deus porque foi Ele que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Amém? A Escritura é simples e eu quero que tu possas fazer um esforço e pedires ao Senhor que derrube esses preconceitos, para que tu possas vencer o mal, para que tu não te alienes nem alienes os demais, para que tu sejas aceite. Sintas essa aceitação. Amém? Sintas essa aceitação e sintas que tens acesso em qualquer momento. Não há outro mediador para chegar ao Pai senão Jesus Cristo.